Você acidentalmente capta algumas conversas entre comissários de bordo e pilotos e é como se eles estivessem falando outro idioma. Códigos secretos, abreviações, frases aparentemente sem sentido? Zulu, Hex e... O que raios são piolhos de portão? Eles estão falando de mim? Aguarde a decolagem, isso será interessante. 1. George está pilotando o avião. Mas esse não é o nome do piloto. Bem, poderia ser, mas aqui é assim que o sistema de piloto automático do avião é chamado. Portanto, ele não é chamado de Otto? George está programado para seguir uma determinada rota, levando em consideração as condições climáticas, turbulência e altitude. Os pilotos normalmente usam o piloto automático depois de atingir a altitude de cruzeiro ou depois de voar por mais de 10 horas. É nesse momento que eles precisam descansar. 2. Liberado para a decolagem. Depois que a tripulação concluir a inspeção pré-voo de todo o sistema, o avião estará pronto para partir. É quando você pode ouvir os pilotos dizendo "liberado para a decolagem". Algumas décadas atrás, porém, a frase antes da decolagem era um pouco mais elaborada. "Vamos chutar os pneus e tacar fogo". 3. Spinners, ou giradores em tradução literal. É assim que os membros da tripulação chamam os passageiros que chegam tarde e sem um assento designado. Eles parecem confusos e continuam girando, tentando encontrar um lugar desocupado e algum espaço para a mala. 4. Cross-check, ou cheque cruzado. Essa expressão é frequentemente anunciada pelo interfone. Depois de ouvir essa frase, os comissários de bordo garantem que todas as portas estejam armadas. Isso significa que, se estiverem abertas, o sistema de evacuação ou escorregador será implantado automaticamente. Todas as portas devem ser armadas antes da decolagem e desarmadas antes que os comissários de bordo as abram após o pouso. 5. Jump seat. Esses são os pequenos assentos que os comissários de bordo ocupam quando o avião decola, pousa ou durante as turbulências. O nome vem da maneira como o assento se recolhe logo após a pessoa se levantar, como os assentos no cinema. 6. Há um piloto no jump seat. Não, ele não está disposto a pular do avião, embora isso pudesse ser divertido. Na verdade, é bastante comum que um piloto de folga ou algum outro membro use os jump seats ao voltar para casa. Os inspetores das autoridades de aviação também podem viajar em assentos dobráveis. Algumas companhias aéreas podem até oferecer esses assentos para pilotos que trabalham para outras empresas. 7. Estamos voando através de um bolsão de ar. A maioria dos passageiros, quando ouve a palavra turbulência, começa a entrar em pânico silenciosamente, ou não tão silenciosamente. É por isso que os membros da tripulação evitam dizer essa palavra quando estão conversando entre si. Em vez disso, eles usam o termo bolsão de ar. Mas é apenas mais uma palavra para o fenômeno que empurrará o avião para cima e para baixo, ou de um lado para o outro. 8. Runners, ou corredores. Se o seu primeiro voo chegou atrasado e você está com pressa de pegar uma conexão, você é um corredor. Você pode ouvir membros da tripulação ou funcionários de solo dizendo: "Os corredores estão a caminho". Isso significa que o voo está esperando por alguns passageiros que estão sendo transferidos. Infelizmente, se um voo tiver um horário de partida estrito, poderá sair sem os corredores. Já aconteceu comigo. Tive que me despedir do meu avião. Seu avião já decolou sem você? Qual sua mais memorável experiência com voos? Seja ela boa ou ruim, compartilhe conosco nos comentários. E vamos continuar. 9. Hora Zulu. Durante um voo, um avião pode passar por vários fusos horários. Para evitar confusão na comunicação com os controladores de tráfego aéreo, os pilotos usam a Hora Zulu. Também é chamada de horário de Greenwich, ou GMT, e é o fuso horário universal para viagens aéreas. GMT é a hora de Greenwich, Londres, e se forem 17 horas em Greenwich, serão 17 horas para todos os aviões no céu. 10. Gate lice, ou piolhos de portão. Não estamos falando de insetos pulando no couro cabeludo. Piolhos de portão é como a equipe de solo e a equipe de voo chamam os passageiros que começam a se aglomerar na frente do portão muito antes de o embarque ser anunciado. Todo o objetivo deles é embarcar no avião o mais rápido possível e garantir um local para a bagagem de mão em um compartimento acima do assento. Então, tente não ser um desses. 11. Pan-pan. Os pilotos usam esse termo em sua comunicação com os controladores de tráfego aéreo. Este é o sinal que significa que algo deu errado com o voo e a tripulação do cockpit precisa de atenção imediata.
Quando outros pilotos que usam a mesma frequência de rádio ouvem esse sinal, eles interrompem toda a comunicação e deixam o piloto Pan passar a mensagem. 12. 3, 4, 5, 9er. Agora uma breve lição sobre inglês de piloto. 3 significa 3, 4 é 4, 5 é 5 e 9er significa 9. Não, seu capitão não está com uma batata na boca. Essa pronúncia ajuda a evitar falhas de comunicação por rádio e a confusão causada por números e palavras com sons semelhantes. 13. Red Eye. Fiel ao nome, um olho vermelho é um voo noturno. E enquanto alguns comissários de bordo têm dificuldade em manter os olhos abertos, outros adoram o turno da noite porque quase todo o avião está dormindo. 14. Pink Eye. Não é uma infecção ocular no mundo da aviação, mas um voo que ocorre um pouco antes do Red Eye. Ainda chega bem tarde da noite, mas geralmente até a meia-noite. 15. Pax. Quando você ouvir um comissário de bordo dizendo "temos 130 pax a bordo", significa o número de passageiros. E se quiserem se referir a um determinado passageiro, os comissários de bordo provavelmente usarão o número do assento. Por exemplo, 22 Charlie ou 18 Alpha. 16. Ferry Flight. Este termo é usado para um avião vazio, sem passageiros ou carga a bordo, que voa de um lugar para o outro. Para a tripulação de cabine, é um momento em que se pode relaxar. Os voos de Ferry Flight podem ocorrer quando há um problema técnico com um avião e os pilotos precisam levá-lo de volta à sua base. 17. A cabine de comando precisa de alguma coisa? Se você ouvir um comissário de bordo fazendo uma pergunta a um colega, ele quer saber se a tripulação do cockpit, que é o capitão e o primeiro oficial, tem algum pedido. Ei, talvez um pouco de pipoca? 18. Roger e Wilco. Na gíria da aviação, Roger significa mensagem recebida, mas não significa que vá cumprir esta mensagem. Wilco, por outro lado, é uma forma curta de dizer que se obedecerá. Em outras palavras, o locutor recebeu, entendeu e seguirá as instruções. 19. Chimes. Não estou falando que você é um charme. Chimes ou sinos são os toques que você pode ouvir durante o voo. Eles podem significar muitas coisas diferentes, desde uma emergência até um piloto chamando, ou mais comumente, um passageiro pressionando o botão de serviço. Os comissários de bordo podem distinguir os sinos porque todos os toques têm tons diferentes. 20. Nível de voo. Essa é uma maneira legal de dizer quantos 1000 pés existem sob o seu avião. Basta adicionar 2 zeros e você descobrirá o número exato. Por exemplo, ao dizer que sua altitude de cruzeiro é o nível de voo 350, seu piloto está dizendo que a aeronave está a 35.000 pés ou 10.700 metros acima do nível do mar. 21. Estamos apenas terminando uma papelada. Se você ouvir o capitão dizendo essa frase, isso não significa automaticamente que você está atrasado. Finalizar a papelada geralmente significa revisar o itinerário do voo, verificar o peso e equilíbrio do avião, ou até esperar a equipe de terra para preparar o diário de bordo do voo. Mas também ouvi dizer que essa frase foi usada uma vez para disfarçar o fato de que a equipe de manutenção estava tentando consertar algo no avião. 22. Aproximação final. A aproximação final significa coisas ligeiramente diferentes para pilotos e comissários de bordo. A tripulação de cabine fala da aproximação final quando o avião está chegando à parte final da descida. Para os pilotos, a aproximação final significa que o avião já está alinhado com a pista e não é necessário manobrar ou fazer curvas adicionais. Acho que há muito tempo eles costumavam dizer algo como "estamos fazendo nossa descida terminal para o aeroporto", mas ultimamente a palavra terminal tem uma conotação infeliz. Você sabe, o final da vida. Então, eu acho que aproximação final é muito melhor. 23. Voo direto versus sem escalas. Muitos viajantes misturam esses termos. Um voo direto pode ter paradas ao longo do caminho. O principal é que seu número não é alterado. Além disso, um avião pode ter tantas paradas intermediárias quanto for necessário. Um voo sem escalas, por outro lado, não pousará até chegar ao seu destino final. 24. Última chamada. Embarque imediato. Se esta frase incluir seu nome, uau! Você está em apuros! A equipe da companhia aérea anuncia isso para informar que o avião está prestes a sair. Parece urgente e sério. E é. Então corra para o embarque. 25. SOP.
A abreviatura SOP significa Procedimentos Operacionais Padrão. Essas são todas as tarefas que a tripulação da cabine realiza a bordo. E há muitas. Manter as malas dos passageiros afastadas das saídas, abrir as cortinas das janelas antes da decolagem e aterrissagem, colocar protetores sobre os copos na classe executiva. E isso nem é a ponta do iceberg. 26. Antepara. Não é um para-te quieto naquele passageiro com cara amarrada. A antepara é uma parede ou cortina que separa diferentes classes de cabine ou a cozinha e o banheiro. Se você tiver um assento na antepara, considere-se com sorte. Você terá mais espaço para as pernas. 27. Área do tempo. Essa frase geralmente significa chuva forte ou tempestade não muito longe de um avião em voo. Portanto, não se surpreenda se o seu capitão disser: há uma área de tempo à frente, vamos voar em torno dela. E então, eu me certifico que minha bolsa de vômito, quero dizer, meu receptáculo de coleta de efeitos de turbulência esteja à mão. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, dê um like no vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.